Olá, meus queridos, tudo bom? Estou aqui eu de volta para falar um pouco sobre as tendências, né, da colorimetria, para você entender quais são essas tendências da colorimetria capilar. E nesse texto de apoio, que podemos dizer assim, eu fiz uma coisa bem resumida para que vocês entendam mais sobre essa noção de como entender a colorimetria capilar, tá? Qualquer procedimento que envolva cabelos exige cuidados específicos, né? Especialmente técnicas mais evasivas, né? Como é a coloração, por exemplo, que é uma tendência e está em alta, né? E um desses cuidados é a colorimetria capilar. E eu sempre falo que a colorimetria ela nunca está em baixa, porque as mulheres querem sempre se renovar. E essa renovação, muitas vezes, quando se fala de estética, vem através da colorimetria capilar, da mudança da coloração do cabelo. Para não errar na hora de analisar as mechas e possíveis cores, é preciso expandir o conhecimento sobre o assunto, pois um erro poderá causar sérios danos aos cabelos da cliente e à reputação do profissional. Então a gente precisa estar muito atenta a tudo isso, né? Além disso, para se tornar uma pessoa bem capacitada à aplicação das colorações e descolorantes, principalmente, é necessário estudar e pesquisar muito. Essa atitude aumentará o seu conhecimento e lhe tornará um profissional mais requisitado devido à sua experiência e o seu conhecimento da colorimetria. E para te ajudar nesse quesito, eu trouxe alguns elementos aí fundamentais sobre a colorimetria, né? O que é, né? O que é colorimetria? Acho que a gente viu isso no início do semestre, né? É o estudo das cores em qualquer área que envolva coloração, né? Eu sempre disse que a coloração está envolvida na área da estética em vários aspectos, corporal, facial e capilar. No caso do capilar, o estudo para que o profissional possua um conhecimento profundo dos tipos de cores e do seu comportamento perante a natureza capilar. Assim, em um primeiro momento, é preciso conhecer a relação das cores entre si. É o que a gente viu no início: cores primárias, secundárias, terciárias, quentes, frias, neutras, além dos tons de nuance de cada uma. E aí eu fiz um breve resumo, já que a gente viu já isso lá na frente. As cores primárias, que são azul, vermelho e amarelo, tá? São cores consideradas primárias ou fundamentais, tanto faz. A partir desses tons surgem todos os outros tons, né? Quando misturadas, dão origem ao marrom. Isso a gente viu quando a gente fez um exercício em sala de aula e fez a estrela de Oswald, tá? As cores secundárias, que é a junção das cores primárias, verde, laranja e roxo, são as secundárias. E aí eu botei um exemplo, né? São duas cores primárias em partes iguais. Também são conhecidas como cores complementares. Amarelo com azul, verde. Amarelo com vermelho, laranja. E azul com vermelho, roxo. As terciárias, azul, royal, azul claro, verde claro, amarelo, vermelho e rosa. Quais são essas cores? São cores decorrentes à mistura de qualquer cor em qualquer quantidade, independente de seres primários ou secundários. O resultado só é conhecido por meio de testes ou por quem domina a colorimetria e a matemática das cores, porque a opção são muitas, tá? Quais são as cores quentes? A gente viu isso também, até caiu, acho que na avaliação da gente, né? As cores quentes são aquelas voltadas ao sol, né? A vibração da cor é importante. As cores quentes se baseiam no vermelho, laranja e amarelo, além dos reflexos originados a partir delas. A impressão é que acontece um aumento das formas porque tende a absorver mais luminosidade. Se remete ao sol. As cores frias estão aí. As bases delas, das cores, são azul, verde, violeta e cinza. A impressão é que as formas são reduzidas porque o contrário das cores quentes tende a refletir a luminosidade. Então, elas são mais baixas, tá? A gente, quando olha para as cores
quentes, a gente dá aquele tom de luminosidade, de que vai expandir, vai clarear mais, diferente das cores frias. As cores neutras, eu também fiz um breve resumo, é o resultado das misturas das cores frias e quentes. São mais utilizadas para produzir fundos e são menos vibrantes. Tá? Como funciona? A gente já conheceu essa estrela de ósalo de ponta a ponta, né? Em sala de aula, fazendo ela no papel, né, na cartolina. E a gente sabe que cada cor é fundamental a uma cor. A gente sabe aí das misturas, né? Sabemos que aí estão todas as cores primárias, secundárias e terciárias. E uma é a fundamental da outra, é que neutraliza a outra. E a gente vai entender mais um pouco aqui na explicação. Basicamente, a colorimetria capilar se baseia na estrela de Oswald. Então, entendeu a estrela de Oswald, você entende já o básico da colorimetria, que é uma tabela de cores que exemplifica quais se anulam e se opõem e se misturam, além de mostrar as cores bases e todas as nuances de cada uma ou da união de duas ou mais cores. Né? Entendendo desses detalhes, é possível entender a necessidade das misturas para melhorar o resultado. E em muitos dos casos, ao realizar a coloração, gente, será preciso fazer um ajuste entre as cores para que os tons não fiquem desconexos e não causem um efeito indesejado no cabelo do cliente. A gente precisa conhecer a fibra capilar, a gente precisa conhecer o couro cabeludo, sabendo que o couro cabeludo ele tem uma temperatura diferente do restante do nosso corpo. Então, a gente precisa saber também trabalhar com o peróxido, que é o OX. Então, a gente precisa analisar com todo cuidado como é que vai dar esse tom uniforme no cabelo. Né? Quais são os cuidados que devemos ter para fazer a colorimetria? Quais são eles? Né? Alguns fatores são importantes para melhorar a base da colorimetria capilar. A seguir, citamos, né? Eu cito aí quais mais importantes básicos para qualquer procedimento que envolva uma prática, né? Já que a gente não teve a prática, mas vai ter possivelmente, se Deus quiser, né? No período de férias ou quando iniciar as aulas, a gente vai ter essas aulas práticas e vocês vão entender isso. Né? Ter um bom conhecimento de estrela de Oswald, reconhecer as cores e saber como fazer uma análise detalhada do tipo de nuance, analisar os fios e mestres de forma específica para não errar na hora de fazer a mistura, conhecer todas as regras da colorimetria para evitar um resultado indesejado, porque é mais complicado resolver o erro, reconhecer a possível necessidade de utilização de descolorante antes de usar uma tintura específica, dependendo da cor base do cliente, para obter um resultado mais uniforme. Além de saber como realizar esse procedimento com no mínimo de danos, para o cabelo. Então, a gente, às vezes, o cliente ele quer clarear muito o cabelo, a gente precisa fazer a descoloração. Em outros casos, não. Então, a gente precisa analisar o fio do cabelo. Quais são os benefícios da colorimetria? Será que a colorimetria tem benefícios? Né? É sabido, tanto pelos profissionais quanto pelos clientes, que a tendência da coloração é danificar os cabelos. Isso acontece pela presença de amônia na maioria das tintas e descolorantes, né? E colorantes. Então, às vezes, a gente diz assim, vai danificar o cabelo? Vai. A gente precisa tratar? Precisa. Precisa ter um antes, um pré e um pós. Para que o cabelo, né, tenha bastante nutriente, bastante proteína, para que ele suporte tanto a coloração como a descoloração. Um profissional bem preparado, ele terá elementos suficientes para indicar ao cliente alguns procedimentos de pré-coloração, é o que eu estou falando. O objetivo é blindar as madeixas dos cabelos para evitar o prejuízo causado pela ação da amônia. Né? Apesar que tem já algumas colorações que não são profissionais, que não contêm amônia, mas algumas ainda contêm, então tem que ter todo cuidado. Esse procedimento, além de aumentar a durabilidade da tintura, evita a queda dos cabelos, nutrindo e protegendo os fios de qualquer malefício e coloração dessa causa. Aí vem a pergunta, professora, uma coloração, ela também estraga o cabelo? Sim, tá? A gente usa o peróxido, o agente, às vezes tem lá a amônia, estraga assim o cabelo. E a gente precisa fazer essa pré-coloração, esse tratamento pré e depois o pós. Além disso, a colorimetria capilar tem outros benefícios, né? Diminui consideravelmente a chance de erros, né? Se você tiver um bom conhecimento da colorimetria.
conhecimento prévio dos resultados antes da aplicação da tintura e escolha certeira das cores, facilitando a chegada do tom desejado. Tá? Qual é o objetivo da colorimetria? Qual é o grande objetivo da colorimetria? Se existe um lugar em que não se deve realizar testes cegos, é no cabelo do cliente. A gente pega um cabelo, uma mecha de um mega ré, alguma coisa assim, e faz o teste, mas não na cabeça do cliente. O objetivo da colorimetria capilar possibilita o conhecimento sobre a matemática das cores. Foi o que a gente já viu também sobre a matemática. Somente assim é possível fazer cálculos exatos sobre o tom e da mistura da sua reação ao entrar em contato com o cabelo. Dessa forma, a única surpresa que todos devem ter é positiva. E por conta da quantidade da tintura, não pela cor exótica que o cabelo adquiriu. Então, a gente tem que ter o maior cuidado. Sabendo que, como eu falei anteriormente, o couro cabeludo tem uma temperatura entre 37,5 e 38 graus. Então, a gente precisa balancear um peróxido, a oxigenada. Se a gente utiliza uma oxigenada muito clara, uma volumagem muito alta, de 30 volumes, possivelmente o nosso couro cabeludo, nossa cor base lá, ela vai clarear mais, porque com essa temperatura ela faz com que clareie mais. Por isso que alguns profissionais, e está correto utilizar OX de uma volumagem mais baixa, de 20 a 10, próximo ao couro cabeludo, e no restante dos fios, uma volumagem de 20 volumes, 30 volumes, porque vai dar esse balanço, né? E, claro, sempre tendo cuidado de conhecer a cor base do cabelo da cliente, para que não fuja, né, muito do tom desejado que ela quiser. Por que a colorimetria capilar é uma tendência tão grande para os cabelos? Por quê? Né? Vivemos numa era que as tendências são muito dinâmicas, né? Mudam muito. E normalmente as mulheres gostam de fazer mudanças no cabelo, né? Especialmente nas cores. Né? Às vezes muda num corte, muda num estilo liso para cacheado, cacheado para liso, mas na maioria das vezes a coloração está em alta. Procurar por uma tintura que agrade elas, analisam o tom da cor descrito na caixinha ou ainda olham apenas para a fotografia. Quantas pessoas que já trabalham com cabelo aí já viram, ou vocês mesmos que querem fazer uma coloração no cabelo de vocês e olham para a caixinha e querem o seu cabelo da cor daquela modelo que está lá na caixinha, né? A ocorrência de erro, nesse caso, é muito frequente. Porque o seu fio do cabelo, a melanina que tem dentro dele, se ele é o melanina ou feomelanina, tem que se conhecer o tom, né, do seu cabelo, o grau de tom também. Então, tudo isso, cada pessoa tem o seu. Então, não é porque tem na caixinha lá aquela cor que seu cabelo vai ficar daquela cor, né? Colorimetria capilar colabora com o profissional, especialmente na hora de encontrar o tom certo para cada tipo de cabelo. Sabendo que na prática a cor da foto da caixinha ou da mecha, de exemplo num catálogo de tintura, raramente será a cor realmente obtida. Porque ali às vezes são fios artificiais, às vezes aquela modelo está usando uma peruca. Então tudo isso a gente tem que conversar com o cliente, tá? Fazer o teste de mecha, a anamnese e dizer, ó, seu cabelo chegou a esse tom, é esse tom que vai dar. E não esse tom da caixinha aqui, tá? Isso, porém, facilmente corrigido pela colorimetria capilar, porque a análise será feita a partir do tom, ou dos tons, caso seja mais de um tom, como é o caso de quem possui ombre, ré ou luzes, por exemplo, que tem vários tons de cabelo, né, na cabeça, tá? Real dos cabelos do cliente. E com o auxílio da estrela de Oswald, o profissional escolhe qual tom é o adequado para chegar ao resultado desejado. Então, nesse slide que eu, né, nesse texto de apoio que eu estou dando para vocês, é para que vocês tenham maior cuidado e conhecimento do fio capilar, e principalmente da base do fio do cabelo, da cor dele, para que vocês entendam qual é a mistura, qual é a matemática que vocês vão lá conseguir fazer a mistura e obter o resultado positivo. Sempre fazendo o teste de mecha, tá?
Se for fazer um teste de mecha no cliente, faz um fiozinho só, tá? Não adianta fazer a coloração total. A cabeça do cliente não é feita para fazer testes nesse sentido, de fazer a coloração toda e depois querer consertar o erro. Pega uma mechinha só e faz isso, tá bom? Por hoje é só, minha gente, e a gente volta na próxima semana com mais um assunto. Um grande